Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo eu vou falar sobre Piratas, o sexto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Trekker. Lembrando a todas e todos que o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Muito bem, pessoal, estou de volta aqui para comentar mais um episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. A Netflix traduziu como Piratas o nome original, que é Scavengers, né? Que na verdade significa carniceiros, mas tudo bem. Eu acho que esse foi mais um ótimo episódio dessa temporada. Talvez o mais fraco até agora, mas o que não compromete de forma alguma a qualidade da temporada como um todo, né? E gabarita, inclusive, essa temporada ser a melhor de Discovery até agora. E não é pelo fato dele ter sido um episódio um pouco mais fraco, mais fraquinho, que isso significa que ele tenha sido um episódio ruim. Muito pelo contrário, ele foi um ótimo episódio. O roteiro ficou a cargo da Annie Saunders, que escreve também para The Boys e para Battlestar Galactica. E a direção ficou a cargo do Doug Arnikoski, um diretor que ele consegue imprimir, digamos assim, a sua criatividade nos episódios os quais ele dirige. Ele já dirigiu outro episódio para Discovery, e a gente reconhece o estilo dele quando a gente vê aquele super close no personagem que está em primeiro plano e um personagem em segundo plano lá no fundo da cena, como a gente vê numa cena nesse episódio Scavengers com a Georgiou e a Burnham. Por fim, eu acho que Piratas se trata de um episódio que é uma ponte entre a primeira metade da temporada e a segunda metade da temporada, né? Ele conclui o arco que, digamos assim, é da Discovery encontrando a Federação e se adaptando a ela, e também conclui a curta carreira da Michael Burnham como primeiro oficial da Discovery. O fato é que a Discovery agora está plenamente integrada à Federação do século 32, no que diz respeito à lealdade, no que diz respeito às suas missões e o que é muito bem exemplificado nesse episódio, as suas tecnologias. Agora nós temos uma USS Discovery NCC 1031A. Eu acho que a gente já conhece algo parecido a isso, não? Lá no finalzinho de Star Trek 4, A Volta para Casa, nós vemos uma Enterprise, o NCC 1701A. Isso significa que a Discovery passou por uma grande reforma, foi completamente refeita para atender os padrões tecnológicos de qualidade do século 32. Ela, inclusive, agora tem nacelles de dobra totalmente separadas do restante da nave. Isso é muito chique. E também temos os novos pads, que agora acumulam várias funções. Eles são pads, eles são tricorder e eles são teletransporte pessoal. Eu acho que isso é bastante verossímil, né? Bastante conectado à nossa realidade. Basta a gente pensar que os smartphones hoje em dia concentram diversos objetos que faziam parte do nosso cotidiano, que agora estão todos ali dentro do aparelho. E a piada do Linus, atrapalhado com a tecnologia de teletransporte individual se materializando em lugares errados, ficou muito boa. E temos também a matéria programável, que funciona como interface dos sistemas e se adapta aos biosinais do usuário, algo que também é ligado à nossa realidade atual, já que os aplicativos e os algoritmos sempre se adaptam às nossas preferências, ou como muitos defendem, condicionam elas. E aí o meu ponto é o seguinte, tudo isso conclui uma trajetória da USS Discovery que agora faz parte definitivamente do século 32. E o mais importante ainda, a série, né, se liberta definitivamente das amarras que lhes eram impostas por ela se situar entre Star Trek Enterprise e entre Star Trek, a série clássica, né? E especialmente na questão das tecnologias da nave, que nunca podiam ser plenamente exploradas pelos roteiristas em função de se evitar colidir com o cânone estabelecido do passado, né, da Federação, do século 22, século 23. Então, agora, com essa liberdade, né, o céu, ou melhor, a rede micelial é o limite. De toda forma, a questão mais importante e dramática desse episódio, no fim das contas, é a decisão da Burnham de trair mais uma vez o seu capitão e partir em busca daquilo que ela acredita como sendo o mais importante a se fazer naquele momento. Ela fez isso com a capitã Jojo na primeira temporada, aliás, é o ponto de partida, né, de Star Trek Discovery, e custou inclusive a vida da sua capitã. E agora ela faz isso novamente com o Saru, né, para salvar o Book e conseguir a terceira caixa preta que pode solucionar de vez
o mistério da combustão. Ok, a intenção foi super boa, mas o fato é que ela traiu o Saru. A gente não tem como negar isso. Agora um parêntese aqui, né? A missão de resgate do Book, ela rendeu algumas das melhores cenas, dos melhores momentos de Discovery nessa temporada, né? Como a interação, ou as interações, entre a Michael e a Jojo, que remete a grandes momentos de Deep Space Nine, na minha visão, quando era preciso confiar num Cardassiano ou num Vorta, por exemplo, né? Então ali Michael, as voltas com a malévola Jojo, faz a gente pensar realmente nesses momentos em que se tem que colocar um pouco da sua confiança em elementos que não são tão confiáveis assim. A cena da fuga lá dos escravos do ferro velho, né, proporcionada pelo trabalho ali em conjunto da Burnham, da Jojo e do Book, é também uma das cenas mais legais da temporada, com muita ação, mas não é uma ação assim gratuita, é uma ação que realmente te convence e que te faz saltar da cadeira, vibrando, torcendo ali pelos escravos em fuga. É uma coisa meio Spartacus. Bom, eu devo confessar que eu adoro o Book, mas eu não adoro somente o Book, eu adoro a gata dele, a Grudge. Eu, como dono de gatos, né, é claro que eu vou ter uma particular predileção por essa personagem nova de Star Trek Discovery, essa personagem felina. Eu fiquei um pouco decepcionado em descobrir que a Tilly não gosta de gatos. Realmente não achei legal isso. Mas eu fico com a impressão de que existe alguma história muito boa por trás da Grudge e que vai ser revelada aí durante a temporada. Mas voltando ao Book, eu acho ele um personagem muito bacana que, ao ser melhor desenvolvido aí durante a temporada, ele tem muito a contribuir para a Discovery. Eu acho que ele é um cara assim cheio de dignidade, de uma postura assim muito esperta, sabe? O tempo todo. E ele é um cara, então, que ele sabe como resolver as coisas à sua própria maneira. Isso é muito legal. E, é claro, ele é o par romântico da Michael Burnham. Finalmente, o casal foi sacramentado nesse episódio com aquele beijo que foi quase atrapalhado pelo Linus, mas que no fim se concretizou. Eles se amam de verdade. Isso é muito interessante e muito perceptível, né? A Burnham, inclusive, perdeu agora, colocou tudo em jogo novamente, em risco, perdeu o seu posto de primeiro oficial justamente pelo seu amor ao Book, né? Então isso é algo a se considerar. Precisamos falar do pobre Saru. Eu realmente fiquei compadecido com a situação dele, porque ele confiou na Burnham, né? Deu uma segunda chance para ela, apesar de todas as ressalvas que ele sempre teve em relação à postura da Burnham, né? As atitudes impensadas da Michael Burnham, e ele ficou então profundamente decepcionado, né? A cena final do episódio, onde mostra ali o rompimento, né, entre os dois, onde ele destitui ela do posto de primeiro oficial, é uma cena bastante tocante. Eu acho que aquilo ali a gente pode considerar assim, um show de interpretação do Doug Jones. Da Sonequa também, mas principalmente aquela cena permitiu a gente ver o Doug Jones assim, no seu auge da interpretação. Um ótimo trabalho, muito bem realizado. Mas a questão é que, a partir de agora, o Saru jamais poderá recuperar a confiança na Michael, né? Por quê? Porque já é a segunda vez que ela é quebrada. Então, se os roteiristas algum dia forçarem uma reaproximação de ambos, eu acho que vai soar como algo bastante falso para quem assiste. Eu espero que isso não aconteça. É triste, mas é inevitável. E uma coisa muito interessante é que a Burnham ela acaba concordando com o seu rebaixamento, né? Embora ela tenha evoluído como personagem, especialmente nesse um ano que ela passou no futuro sem contato com a tripulação da Discovery, ela conhece as suas próprias limitações humanas, conhece e reconhece, né? Então, ao reconhecer isso, eu acho que ela demonstrou até um passo importante em direção a uma certa maturidade que ela poderá algum dia alcançar. Falei de maneira geral do episódio, né, das coisas mais importantes da história, agora eu quero comentar alguns tópicos, coisas bem pontuais que me chamaram a atenção. Piratas, ou Scavengers, né, conclui a primeira parte da temporada e aponta para o caminho da segunda e conclusiva etapa, né, dessa temporada. Eu acho que o confronto com a chamada cadeia Esmeralda, né, que é essa aliança entre Orianos e Andorianos, e talvez a cadeia Esmeralda será então o grande antagonista dessa temporada,
Eu acho que vai ser por aí, né, que a temporada vai se desenvolver, desse confronto Federação e Cadeia Esmeralda, e a misteriosa e toda poderosa, que ainda não apareceu, Ozira, né? Quem será essa líder aí que coloca em risco, né, a Federação? Varredura de baryons e parafusos autovedantes são duas coisas que a gente já viu na história de Star Trek. Varredura de baryons acontece naquele episódio Starship Mine, onde é mais ou menos um duro de matar no espaço com o Capitão Picard, e os parafusos autovedantes eles são mencionados diversas vezes em Deep Space Nine, mas tem um episódio particularmente engraçado que se chama Progress, onde o Jake e o Nog começam a fazer negócios, tentar lucrar, e um dos produtos que eles conseguem numa dessas trocas é um lote gigantesco de parafusos autovedantes. A proximidade entre Stamets e Adira, né? Qual é o ponto de contato aí desses dois personagens e que tá se construindo uma relação muito legal, né? De um mentor e uma pupila, né? Uma pupila prodígio, digamos assim, né? Os dois amaram alguém que morreu e essa pessoa que morreu de alguma forma continuou presente na vida deles, né? No caso do Stamets, o Culber voltou à vida, né? Ressuscitou. E no caso da Adira tem o Gray, né? O namorado imaginário dela, né? Que apesar ela ficou com o simbionte dele, ele era trio, né? Mas ele se manifesta para ela através de um fantasminha camarada, né? Eu acho que ela conversando, as cenas dela conversando com esse namorado imaginário é bem estranho, na real. E falando da Adira, será que ela é uma espécie de menina prodígio, assim como foi Wesley Crusher? Espero que ela não tome esse caminho, porque senão, né, a gente sabe, os trekkers irão odiá-la demais como odeiam Wesley Crusher. Eu não, eu gosto do Wesley. As soluções que a Adira fez de interface com o motor de esporos para o Stamets foram sensacionais. Mas tem um mistério no ar, que são os bugs que a Georgiou tem tendo a todo tempo, né? Com imagens do passado, flashbacks de uma cena de uma morte, tem muito sangue, que aconteceu possivelmente no universo espelho, né? O que será que está acontecendo? Isso passou a se tornar mais intenso depois daquela conversa que ela teve lá com o David Cronenberg, né? Que é um cara bizarro. Na legenda, né, da Netflix, elas chamam alguém, né? Eles colocaram como Sam, né? Mas me parece que ela está falando Son, né? Ou seja, um filho. Temos um novo personagem aí que é um Andoriano com as suas antenas cortadas, coitadinho, né? Ring, o Andoriano traidor. Eu acho que se ele sobreviver, ele ficou muito ferido, né, na fuga dos escravos, eu acho que ele pode render muita coisa legal. Eu senti, assim, muita firmeza nesse personagem, justamente por ele ser aquela pessoa que é considerada um pária, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos meus comentários sobre Scavengers, o 6º episódio da 3ª temporada de Star Trek Discovery. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo e, mais importante, compartilhe ele nas suas redes sociais. O canal está com quase 1000 inscritos, então vamos lá, vamos chegar aos 1000 inscritos antes do fim dessa temporada. Lembrando que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Clica lá. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau.